Existe purgatório na Bíblia? Não. De acordo com a Enciclopédia Católica, o purgatório é um lugar ou condição de punição temporal para aqueles que, deixando essa vida na graça de Deus, não estão inteiramente livres de erros veniais, ou não pagaram completamente a satisfatória dívida pelas suas transgressões. Para resumir, na teologia católica, o purgatório é um lugar para onde uma alma cristã vai depois da morte, a fim de ser purificada dos pecados que não foram completamente pagos durante a vida. Essa doutrina católica do purgatório está de acordo com a Bíblia? Absolutamente não. Jesus morreu para pagar todos os nossos pecados. Isso está em Romanos 5:8. Em Isaías 53:5 declara: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos livrados do sofrimento. Dizer que nós também devemos sofrer pelos nossos pecados é dizer que o sofrimento de Jesus foi insuficiente. Dizer que nós devemos pagar por nossos pecados, nos purificando no purgatório, é negar a suficiência do pagamento feito pelo sacrifício de Cristo. Isso está em 1 João 2:2. A ideia de que nós temos que sofrer pelos nossos pecados após a morte é contrário a tudo que a Bíblia diz sobre salvação. A principal passagem das Escrituras que os católicos apontam como evidência do purgatório é 1 Coríntios 3:15, que diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A passagem 1 Coríntios 3,15 usa uma ilustração das coisas passando pelo fogo como uma descrição das obras dos crentes sendo julgadas. Se as nossas obras forem de boa qualidade, ouro, prata, pedras preciosas, elas irão passar ilesas através do fogo e nós seremos recompensados por elas. Se as nossas obras forem de má qualidade, madeira, feno, palha, elas serão consumidas pelo fogo e não haverá recompensa. A passagem não diz que os crentes passam pelo fogo, mas que as suas obras passam. Em 1 Coríntios 3,15, se refere ao crente sendo salvo, todavia, como que através do fogo, não sendo purificado pelo fogo. O purgatório, como tantos outros dogmas católicos, é baseado na má compreensão da natureza do sacrifício de Cristo. Os católicos veem a missa e a Eucaristia como uma representação do sacrifício de Cristo, porque eles falham em entender que o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, foi absolutamente e perfeitamente suficiente. Isso está em Hebreus 7:27. Os católicos veem obras merecedoras de mérito como uma contribuição para a salvação, devido a uma falha de reconhecer que o pagamento feito pelo sacrifício de Jesus não necessita de contribuições adicionais. Isso está em Efésios 2:8-9. Da mesma forma, o purgatório é entendido pelos católicos como um lugar de purificação em preparação para o céu, porque eles não reconhecem que, por causa do sacrifício de Jesus, nós já somos purificados, declarados justos, perdoados, redimidos, reconciliados e santificados. A própria ideia do purgatório
e as doutrinas que frequentemente estão associadas a ela, orações pelos mortos, indulgências, obras a favor dos mortos, etc., falha em reconhecer que a morte de Jesus foi suficiente para pagar a pena de todos os nossos pecados. Jesus, que é Deus encarnado, João 1:14, pagou um preço infinito pelo nosso pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios 15:3. Jesus é o pagamento pelos nossos pecados, 1 João 2:2. Limitar o sacrifício de Jesus como um pagamento pelo pecado original ou pelos pecados cometidos antes da salvação é um ataque à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Se nós devemos, em qualquer sentido, pagar ou sofrer pela causa dos nossos pecados, isso indica que a morte de Jesus não foi perfeita, completa ou um sacrifício suficiente. Para os crentes, o estado pós-morte é estar ausente do corpo e habitando com o Senhor. Isso está em 2 Coríntios 5, 6-8, Filipenses 1:23. Note que não diz ausente do corpo no purgatório com fogo purificador. Não por causa da perfeição, completude e suficiência do sacrifício de Jesus. Nós estamos imediatamente na presença do Senhor após a morte, completamente purificados, livres do pecado, glorificados, perfeitos e finalmente santificados. Só uma coisinha. Sobre o purgatório, o livro Orfeu, uma história geral das religiões, diz que os evangelhos não falam nada sobre purgatório. Da mesma forma, a New Catholic Encyclopedia, nova enciclopédia católica, diz: a doutrina católica do purgatório se baseia na tradição e não nas escrituras sagradas. Isso está no livro, na segunda edição, volume 11, página 825.